Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, vamos colocar de pé mais uma vez, vamos estar lendo a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 10, dando continuidade, versículo de número 19 ao 25, amém? Capítulo de número 10, versículo 19 ao 25. Acharam? Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Mas neste momento que nós carecemos de Ti, é da Tua luz, Senhor, do Teu Santo Espírito, para a gente poder compreender, Deus, a Tua palavra. Chegou o momento, Senhor, do autor, ele escrever a prática, como nós devemos viver neste mundo, aguardando a Tua volta, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, como que é bom entender a Tua palavra, como que isso nos traz paz, alegria, gozo, Senhor, como que isso é bom, Deus. Por isso, Deus, eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor abra o entendimento de cada um dos meus irmãos, o meu entendimento, para a gente cada dia mais compreender, Senhor, a Tua palavra. Nos ajuda, Pai. O homem carnal é impossível de receber a Tua palavra, mas nós não, Senhor, temos o Teu Espírito. Por isso, Senhor, ilumina a nossa mente, Pai. Aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua maravilhosa graça, Senhor, que nesta manhã, Senhor, saia daqui com o coração, Senhor, transformado, Senhor, vivo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, pois assim nós choramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos. Queridos irmãos, nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo de número 10, o autor, ele está mostrando para um povo judeu quem é Jesus. Porque o autor judeu, ou seja, os judeus, eles valorizavam muito mais os rituais religiosos do que Cristo. E quando Cristo está sendo anunciado pelos apóstolos, pelos cooperadores dos apóstolos, muitos judeus em Roma se converteram. Irmãos, os judeus, eles não viviam somente na Judéia, em Jerusalém, não. Eles se espalharam por todo o mundo. Então, a maioria das cidades, eu não tenho certeza se é todas naquela época, mas a maioria, 90% das cidades, ou 100% dessas cidades, todas elas tinham uma sinagoga. Por quê? Os judeus, quando eles foram libertados da Babilônia, eles foram dispersos. E muitos foram para Roma, muitos foram para outros lugares. E aqui, o autor de Hebreus está alertando esses judeus que estavam abandonando Cristo para voltar a praticar novamente aquela religião judaica que foi sombra, era somente figura daquilo que era real. Então nós observamos que se eles davam
valor aos anjos, o autor aos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele tratou desse assunto. Ele falou que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maior e superior do que os anjos. No capítulo 3, se os judeus, eles valorizavam Moisés, o libertador do povo lá do Egito, o autor de Hebreus, no capítulo 3, nos ensina que Jesus é superior a Moisés. Por quê? Moisés só era um servo, enquanto Jesus era o Filho de Deus, ou é o Filho de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo de número 7, nós vemos que o autor de Hebreus, ele vai trabalhar sobre o sumo sacerdote. Se o povo judeu valorizava o sacerdote araônico da família de Arão, o autor de Hebreus está falando que Jesus é superior ao sacerdote Arão, ou sumo sacerdote Arão. E no capítulo de número 8 até o capítulo de número 10, o autor está falando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote celestial. Ele não é um sacerdote, ele não é um sumo sacerdote terreno, ele é um sumo sacerdote celestial. Observe bem que o autor, ele começa falando lá no capítulo 1, versículo 4, que quando Jesus, que sustentou todas as coisas pela palavra do teu poder, morreu, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus e está a majestade de Deus, à direita da majestade de Deus. Ou seja, ele está nos dizendo que Jesus, ele tem toda a autoridade. Se do capítulo 1 até o capítulo 10, até semana passada que o pastor William ministrou, o autor, ele está tratando sobre essas questões, ele está ensinando a igreja, já que nós, durante um bom tempo, estamos estudando, estamos sendo ensinados que o nosso Senhor Jesus Cristo é superior, é melhor do que todas as coisas desse planeta ou desse universo, já que nós temos essa compreensão de quem é Jesus, agora o autor, ele vai tratar, ele vai nos ensinar como nós devemos viver nesse mundo, aguardando a volta de Jesus. E a partir de agora, que ele vai doutrinar e ele vai admoestar, ele vai ensinar o povo como que nós devemos viver, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, temos aqui 3 orientações do versículo de número 22 até o versículo de número 25. Do 22, a gente vai ver que ele vai nos ensinar como nós devemos nos aproximar de Deus, com coração sincero. Segunda orientação, ele vai nos ensinar que nós temos que ficarmos firmes na fé, sem perder a esperança da promessa de Deus, que é no versículo de número 23. E no versículo de número 25, ele vai nos exortar, do versículo 24 ao 25, ele vai nos exortar e nos encorajar para a gente, de uma maneira constante em amor, estimular uns aos outros até a vinda de Cristo. Então, desde já o autor está nos ensinando aqui que é impossível de uma pessoa ser cristão desengrejado. Já está nos ensinando aqui. Ele também está nos ensinando aqui que você, irmãos, você, irmã, que está aqui nesta manhã, você não pode esperar somente ao pastor, você não pode esperar somente ao obreiro, não. Você também é obrigado a estimular o irmão que está ao teu lado. E a gente vai hoje aprender um pouco sobre isso. Do versículo, irmão, 19 ao 21, a gente vê o seguinte, olha como que o autor ele escreve. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Observamos, irmão, que o que o autor ele está tratando do versículo de número 19 até o 21, ele está tratando o que Cristo fez.
se ele tratou, se ele nos ensinou que Cristo é superior a tudo aquilo que os judeus colocavam como algo melhor neste mundo, que para se aproximar de Deus tinha que ter anjos, tinha que ter a lei de Moisés, tinha que ter o sumo sacerdote, se ele está falando, se ele está ensinando os judeus que Cristo é tudo isso, ou seja, está acima de tudo isso, agora ele está nos ensinando porque Cristo é tudo isso. Porque Cristo é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes, somos sacerdotes, maior do que os sacrifícios. Por que Cristo é maior do que tudo isso? Por que Cristo fez tudo isso? Porque Cristo, quando ele praticou todas essas coisas, ele nos proporcionou ter acesso a Deus. Antigamente, para você ter acesso a Deus, nenhum judeu tinha acesso a Deus, irmão. Os judeus, para ter acesso a Deus, tinham que passar pelo sumo sacerdote, tinham que oferecer sacrifício. Agora que nós entendemos que o Senhor Jesus é superior a tudo isso, ele está falando para nós, irmãos, os judeus da época, ter intrepidez para poder entrar no Santo dos Santos. Irmãos, o Santo dos Santos, aqui, os judeus entendiam muito bem o que era isso. Foi falado aqui várias vezes. Esse lugar ficava a arca de Deus. Esse lugar somente uma pessoa poderia entrar uma vez por ano e algum tempinho. Dentro do tabernáculo existia o lugar santo e o lugar santo dos santos. O lugar santo, os sacerdotes entravam todos os dias para poder acender as lamparinas, mudar os pães e tal, tudo mais, tirar o incenso, limpar ali a mesa do incenso. Todos os dias eles entravam ali nesse lugar santo dos santos, os sacerdotes. Agora, os sumos sacerdotes, somente eles entravam naquele lugar santo dos santos uma vez por ano e por um período muito curto. Eles chegavam ali, levavam uma vez por ano o sangue do animal que foi morto, que foi sacrificado, aspergia sobre a tampa do propiciatório, e assim Deus recebia aquela oferta como aroma agradável e perdoava o pecado do povo. O povo tinha que fazer isso todos os anos, mas agora o autor está dizendo que não é mais assim. Agora nós temos acesso a Deus, por isso que ele está falando, tem intrepidez para entrar neste lugar, no lugar santo dos santos. O que é intrepidez? Coragem, irmão. Nós temos que ser corajosos para poder entrar nesse lugar. Quantas pessoas fracas, delimitadas, não conseguem entrar nesse lugar. A sua consciência pesa. Claro que a nossa consciência pesa diante de Deus. Claro que hoje nós estamos aqui, irmão, nós sabemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o nosso Deus é tão santo e tão bom, tão poderoso, que Ele não pode contemplar o mal. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos fala que o seu amor nos constrange. Como que nos constrange? Um Deus tão bom, como que pode nos amar umas pessoas tão ruins? Mas o autor está nos dizendo aqui para nós sermos corajosos, entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos. Como que eu entro nesse lugar santo dos santos? Eu entro por causa do sangue de Jesus, é o que o autor está dizendo. Pelo sangue de Jesus. Antigamente, os sumos sacerdotes entravam no lugar santo dos santos, terreno, entrava com sangue de animal, touro, bode. E olha o que o autor, ele tratou desse assunto aqui no capítulo 10. Olha como é que ele diz aqui, irmão. Capítulo 10, versículo de número 3. Olha o que ele diz. Olha como que o sangue de Jesus, ele é superior ao sangue dos animais. Olha o que diz. Capítulo 10, versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos,
porque é impossível que o sangue de touro ou de bode remova pecados. Olha no versículo de número 11, ele tratando desse assunto mais uma vez. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover o quê? Pecados. A lei mostrava a pessoa que ela era uma pecadora. O objetivo da lei era isso, mostrar que nós não podemos fazer nada, não temos que ter acesso a Deus por nossas próprias vontades ou obras. Não podemos, não temos acesso a Deus através dos nossos méritos. E o autor está dizendo não, que agora nós temos que ser corajosos, agora nós temos que ter ousadia, agora nós temos que ter disposição para entrar no lugar santo. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, aquele sangue ali, nos deu esse acesso. Então hoje nós podemos entrar neste lugar através de Jesus. Somente através dele. E continuando aqui no versículo de número 20, ele diz, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmão, como eu falei, tinha um santo dos santos, tinha um lugar santo e o lugar santo dos santos. Quando o sumo sacerdote ele entrava, passava pelo lugar santo, para ele ter acesso ao lugar santo dos santos, tinha uma cortina ali, tinha um véu. E esse véu, de acordo com os historiadores, era um véu pesado. Não era um véu como a gente está acostumado a ver, não, era um véu pesado, era uma cortina pesada. Então ele abria essa cortina para poder entrar. E o que o autor está dizendo aqui? Que agora a gente não precisa mais abrir essa cortina, porque o corpo de Cristo foi rasgado em nosso favor. Naquela cruz do Calvário, o corpo do nosso Senhor Jesus, ele foi rasgado. É o véu. Então, se naquela época o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que abrir essa cortina, agora nós, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao lugar santo dos santos por causa da morte de Cristo. Por quê? Ele rasgou. Agora ele nos deu um novo caminho. Antigamente o sumo sacerdote tinha que entrar no tabernáculo, passar pelo véu para chegar até a arca lá na presença de Deus. Agora não. Agora, através do corpo de Cristo, ele rasgou esse véu e hoje nós temos um acesso qualquer hora, a qualquer momento diante de Deus. É claro, querido, que eu estou falando que esse acesso não é o culto. Não pense que eu estou aqui falando que chegar no lugar santo dos santos é o culto, porque não é o culto. Eu chego à presença do meu Deus a qualquer momento e a qualquer hora, ou seja, melhor ainda, eu nunca saí da presença de Deus, a igreja nunca saiu da presença de Deus, nunca. Não tem como sair da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Foi o que o salmista ele falou: se eu construir a minha cama lá no profundo abismo, lá tu também está. Nos mais altos céus, tu também está. Então, o que o autor está nos ensinando? Que nós temos que ter intrepidez para entrar nesse lugar santo. E esse lugar santo, através da morte, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele abriu um novo caminho. E finalizando no versículo de número 21, ele vai falar: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quando Jesus, irmão, ele ressuscita dos mortos, ele entra no santuário celeste. E ele entra no santuário celeste, como nós estudamos aqui no capítulo 8, no capítulo 7, quando fala do Melquisedeque, a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o sacerdote para sempre. É por isso, querido, quando eu estou passando por algum desânimo, é por isso quando eu estou passando por algum momento difícil,
eu falo para Deus: Deus, eu não posso desistir porque o Senhor orou por mim. Jesus, ele orou por nós, no capítulo 17 de João. Ele falou: Pai, eu não só oro por esses, mas por todos aqueles que crerão na Tua palavra. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu não posso desistir agora. Porque é o momento de todos nós acontece isso. Momento que parece que Deus não está nos ouvindo. E essa oração que nós temos que fazer. Porque Ele agora, Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ele intercede por nós. Aqui, olha o que o capítulo de número 7 diz, irmão. Abre comigo o capítulo de número 7, Hebreus, capítulo 7. Versículo 24. Vou ler o 23, versículo 23. Olha o que diz. Acharam? 7, 23, Hebreus. Ora, aqueles, os sumos sacerdotes araônicos, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus, o nosso sumo sacerdote celestial, ele vive para sempre intercedendo por nós. Então, querido, se a tua oração não tem força, como Romanos capítulo 8 fala que nós somos fracos em nossas orações, aquele que intercede por nós tem todo o poder, irmão. Ele tem todo o poder, ele intercede por mim e por você. Irmãos, entenda bem, o cristianismo, irmão, é a única religião que o Deus, ele desceu para poder salvar o seu povo. É a única religião que o Deus desceu, morreu para salvar o seu povo. É a única. Todas as demais religiões, você tem que fazer alguma coisa para poder agradar esse Deus. E esse Deus falso dessas religiões que tem por aí, ele tem que receber a sua adoração. Você tem que agradar ele. O Deus do cristianismo não. Ele é o único que rasgou o véu de cima para baixo para nos encontrar. É o único. Nenhuma outra religião tem esse Deus. Somente o Deus do cristão que tem. Então a gente vai ver que não adianta, irmão, a gente ter métodos, artifícios, sacrifícios humanos, prática de boas obras para poder chamar a atenção de Deus. Não. Deus é que desceu, abriu esse véu de cima a baixo para morrer e nos salvar. Foi Ele. Nunca partiu de nós, sempre partiu dele. Foi o próprio Deus que abriu as portas do palácio real. Ele abriu, ele escancarou a porta. E ele faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados. É ele. Então ele abre a porta. Ele viu que nós estávamos totalmente perdidos do lado de fora. Ele abre a porta e fala assim: vinde a mim vocês. Entra com intrepidez no lugar santo dos santos, porque eu morri em favor de vocês. Entram, irmão, a oportunidade está sendo oferecida. Temos que aproveitar essa oportunidade. Por quê? Buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. Vai ter um momento que essa porta que ele escancarou, vai se fechar e será tarde demais. Então você que está me ouvindo nesta manhã aqui, querido, você que de repente ainda não teve o teu coração regenerado, ora para que Deus regenere o seu coração. Ore para que você tenha intrepidez e entre nesse lugar do Santo dos Santos enquanto é tempo. Porque o autor vai nos dizer que a sua vinda se aproxima. Ele está voltando, querido. Versículo de número 22, ele vai nos dizer, irmão, para nós ter atitude para entrar no lugar santo dos santos, ele vai recomendar 4 atitudes para essa aproximação. 4. Do versículo 22 ele vai falar assim: aproximemo-nos. Se no versículo 19 ele fala: irmãos,
entra com intrepidez, no versículo de número 22, ele vai falar assim: aproximemo-nos. Como que eu vou entrar no lugar santo dos santos? Como que eu vou me aproximar diante de Deus? De qualquer maneira, ele começa então a mostrar o modo que nós temos que nos aproximarmos diante de Deus. Se eu estou com intrepidez, se eu estou com coragem de entrar no lugar santo dos santos, agora ele vai me mostrar como que eu devo entrar neste lugar. E o primeiro ponto que ele vai nos mostrar é sincero coração. Aqui, irmão, literalmente, ele está falando, tenha um coração verdadeiro. Tenha um coração honesto. Tenha um coração comprometido. Um coração sem engano. Um coração que a intenção é correta, com motivos verdadeiros. Por quê? Temos que entrar e nos aproximar com um coração sincero por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer. Hoje muitos lugares no domingo estão lotados, porque as pessoas estão se aproximando diante de Deus com um coração enganoso, com má intenção, porque estão indo atrás de buscar aquilo que ele pode dar e oferecer, mas esse não é um coração sincero, irmão. O autor aqui está falando para a gente buscar a Deus, se aproximar diante de Deus com um coração sincero, um coração verdadeiro, sabendo que ele é bom. É por isso que todo domingo eu estou aqui agradecendo a ele. Não agradeço somente na minha casa, mas agradeço a ele. Todo domingo eu faço questão de estar aqui. Por quê? Porque aqui é onde que eu agradeço a meu Deus juntamente com meus irmãos. E eu fico imaginando como que pode, irmão, a pessoa não sentir esse desejo, essa vontade de estar adorando a Deus. Como que pode isso, irmão? Como que pode a gente não vir à casa de Deus, passar o domingo todo sem fazer questão, sem bater uma saudade de estar na casa de Deus adorando, querido? Meu Deus, olha o que ele fez por mim, através da sua carne ele rasgou, para nós termos acesso a ele. E como que pode isso não me constranger? Como que pode? Tenha um sincero coração, querido. É isso que o autor está dizendo, aproximemo-nos com sincero coração. Temos que desfrutar da sua presença, irmão. Temos que adorá-lo, temos que servi-lo. Deixa eu te ensinar uma coisa, pelo amor de Deus. Venha para esse lugar aqui, sem pedir nada a Deus. Venha aqui somente para agradecer a Ele, porque Ele é bom. Em casa ora pela tua família, em casa ora para Deus converter os seus, em casa ora para tudo, mas aqui, irmão, tenha um coração disposto somente para poder agradecer a Ele. Olha o que Ele fez com você. Olha o que ele fez comigo. Nos tirou, irmão, do império das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho. Então, a única coisa que nós temos que fazer quando nos reunimos é agradecer, é louvar, é abrir a nossa boca, louvar com toda a nossa força a Deus. Senhor, como que é bom estar aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Eu não merecia isso, Jesus. Olha o que o Senhor fez por mim. Ainda agora eu não mereço. E olha o que o Senhor continua fazendo por mim. Meu Deus do céu. Quando que a igreja de Deus vai aprender que é cultuar Deus e adorar o seu santo nome? Os lugares estão aí, irmão. Não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas frequentando igrejas evangélicas com a má intenção ou com a intenção errada, querendo bênção, querendo que Deus resolva os seus problemas de saúde, financeiro, familiar, vida emocional. Esquece de adorar Ele. Mas sabe qual é o maior erro? Não é vocês. É muitos pastores que têm ensinado errado. Tem ensinado errado. As pessoas entram, vêm para a igreja com a intenção de receber algo. E quando eu venho cultuar, quando a igreja se reúne para cultuar o Deus verdadeiro, não vem com a intenção de receber. Vem com a intenção de se doar. Cultuar é se doar para Deus.
cultuar isso. Então, a primeira atitude, o que o autor de Hebreus ele vai nos ensinar, como que nós devemos entrar no lugar santo e nos aproximar diante de Deus, é ter um coração verdadeiro, sincero, que busque a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Deus ele pode fazer o impossível. Você sabe o que é impossível? Ele falou para Maria, ele falou, Deus, ele é Deus do impossível. Senhor, como que pode isso? Eu não tive relação com ninguém, eu ficar grávida, Deus é o Deus do impossível. É impossível. Por isso que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão o quê? Porque Ele é Deus do impossível, irmão. Romanos capítulo de número 4, versículo 17, o autor, o Paulo, ele vai dizer que Deus, ele do nada, ele cria algo, do nada, onde que não tem nada ele cria. Então isso, quando eu leio isso, me traz paz, descanso. Por isso quando eu venho na casa de Deus, eu venho para adorar Ele. E nas minhas orações, eu mal peço alguma coisa, porque o que a Bíblia fala é que os céus e a terra vai passar, a sua palavra que não vai passar, tudo isso vai acabar. Por que eu vou ficar implorando a Deus para me dar as coisas terrenas? Não, eu quero, o meu maior sonho é que Deus me transforme à imagem do seu Filho, porque eu sei que para isso que Ele me salvou, foi para isso que Ele nos salvou. Segundo ponto que ele vai falar, se nós temos que nos aproximar com um sincero coração, ele vai também falar em plena certeza de fé. O que é fé, irmão? Fé é a certeza das coisas que não vemos, mas a confiança daquilo que nós esperamos. Eu nunca vi e não vejo Deus. Eu nunca ouvi Deus, a não ser através da sua palavra, das pregações, mas audível Deus falar comigo, Alex, acorda, vem orar. Nunca ouvi isso. Nunca. Eu nunca senti Deus. Nunca senti Deus. Eu posso, de repente, ter um momento de emoções ali, chorar, né, ter aquela ali, mas sentir assim, Deus. Eu nunca toquei em Deus. Não. Nunca. De repente, pessoas podem ter tido essa experiência. Eu estou falando eu nunca tive. Mas, como que nós nos aproximamos diante de Deus? Pela fé. É isso que ele está falando aqui, pela fé. Crer em Senhor Jesus pela fé. Então é pela fé somente. Eu estou vendo Deus aqui? Não. Você está vendo Deus aqui? Não. Mas pela fé Ele está aqui. Pela fé. Pela fé a sua presença é real. Como que eu sei que a presença de Deus é real no nosso meio quando nós nos reunimos para adorar Ele? Pela fé. Então pela fé eu sei que Ele está aqui. Pela fé. Então, irmão, eu reconheço que se Deus existe, Ele faz todas essas coisas somente pela fé. Eu não preciso sentir Deus, eu tenho que crer em Deus. Eu não preciso, irmão, ter a certeza, ainda que a Bíblia fala que Ele nos ouve, eu não preciso, eu tenho que ter fé, eu sei que Ele me ouve, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Olha o que o Hebreus ele vai dizer, irmão, capítulo 11, versículo 6, abre comigo. Capítulo 11, versículo 6. E diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ó, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Sem fé, se você está aqui, se você vem para a igreja, se você faz qualquer coisa para Deus sem fé, você não está agradando a Ele, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Entenda bem, se eu não tenho fé, eu tenho dúvida. Se eu não tenho fé, se você não tem fé, você tem dúvida. E a dúvida desonra a Deus. A fé exalta a Deus. Quando eu faço as coisas por fé, crendo que Ele existe, eu estou agradando a Ele. Agora, quando eu duvido, eu estou desagradando a Ele.
Por isso que Tiago, ele vai tratar, logo no primeiro capítulo, ele vai falar, o homem de alma dobre, o homem que duvida, é como onda do mar. Uma hora tem fé para estar na igreja, outra hora duvida para estar na igreja. Uma hora tem fé para estar adorando a Deus, outra hora duvida para estar adorando a Deus. Uma hora tem fé para poder orar, outra hora duvida em poder orar. Homem de alma dobre. Tiago, ele trata desse assunto, é como a onda do mar. Já parou para ver como é que a onda do mar faz? Ela vai e volta, vai e volta. E todas as vezes quando isso acontece na nossa vida, nós estamos desagradando e ofendendo a Deus. Ofendendo a Deus. E a gente viu que, então, se nós nos aproximamos de Deus pela fé, se eu me aproximo de Deus, se você se aproxima de Deus pela fé, nós então ficamos na sua presença em comunhão, adoração, louvor, súplica, intercessão. Terceiro ponto que o autor vai dizer, como nós temos que aproximar de Deus, se nós se aproximamos com um coração sincero, com plena certeza de fé, nós também tendo o coração o quê? Purificado da má consciência. O autor, ele acabou de falar, de nos ensinar, que os judeus, toda vez, uma vez por ano, eles iam lá lembrar dos seus pecados. Você lembra o que o pastor William pregou semana passada? Ele falou que na época da antiga aliança, os pecados faziam aniversários. Quem está lembrado disso? Toda vez você ia lá e lembrava do seu aniversário. Você tinha o quê? Uma má consciência. O que significa uma má consciência? Uma consciência culpada. Uma consciência que fez algo de errado. Se nós tivéssemos a má consciência, nenhum de nós estaremos aqui nesta manhã. Porque eu te garanto que ontem eu fiz algo errado. Sem sombra de dúvida. De repente eu acho, no meu achismo, que eu fiz tudo certo. Mas com certeza eu fiz alguma coisa de errado. Mas isso aqui não me afasta de Deus, porque eu não tenho mais essa consciência má. Porque eu creio que o sangue de Jesus, ele purificou todos os meus pecados na cruz do Calvário. Ainda que eu seja um pecador, mas Cristo me salvou. É por isso que nós somos santos lutando contra o pecado. Ainda que eu sei que eu sou um pecador, irmão. Ainda que eu sei. Na antiga aliança, os judeus, eles sempre estavam lembrando do seu pecado. O que nós acabamos de ler. Capítulo 10, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Muitas vezes o mesmo sacrifício. Dia após dia, mesmo sacrifício. E vai falar assim, que nunca jamais pode remover pecados. O judeu estava com aquela consciência pesada, sempre uma consciência culpada. Sempre uma consciência culpada. E agora, como que eu me aproximo de Deus? Com um coração sincero, com plena certeza da fé e com uma consciência limpa. Por quê? A nova aliança, irmão. A antiga aliança culpava. A nova aliança, Cristo carregou toda a nossa culpa. É por isso que hoje, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não somos mais culpados. Por quê? Cristo carregou toda a nossa culpa. Ele purifica a nossa consciência. Quem purificou a nossa consciência? O Espírito Santo. Ele purificou a nossa consciência. Ele hoje, nós reconhecemos que temos perdão de Deus. Quem fez isso? O Espírito Santo purificou a nossa consciência. Como que nós nos apresentamos diante de Deus, sendo tão maus e pecadores? O Espírito Santo purificou a nossa consciência. Hoje a nossa consciência não é mais uma consciência culpada, não é mais uma consciência que é culpada porque fez algo de errado, não. É uma consciência hoje limpa, porque Cristo purificou a nossa consciência. Olha o que ele trata, irmão, desse assunto, aqui no capítulo 10, do versículo de número 15 ao 17. Olha o que ele diz.
E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as... Quem foi que fez isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo está falando assim, ó, naqueles dias, que dias é esse? Nesses dias, após Jesus ser assunto aos céus, Pentecostes, nestes dias, eu vou colocar a minha lei neles. Eu vou escrever no coração deles. Quem fez isso? Deus. Deus, Ele colocou a sua lei na nossa mente. Ele gravou a sua lei em nosso coração. E olha, Ele continua falando no versículo 17, e acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Se lembra? Os judeus, ano após ano, ia lá, apresentava sacrifício, pela sua culpa, culpado. Por quê? Na antiga aliança, Deus trazia recordação. Na nova aliança, não vou lembrar mais do pecado. Por que não vai lembrar mais do pecado? Porque Jesus já pagou. Quando Jesus está naquela cruz do Calvário, quando o seu corpo está sendo rasgado, e ele fala, Pai, está consumado, tetelestai, aquilo ali está pago, totalmente pago. Essa palavra no grego é totalmente pago. E ela tem 3 significados. A primeira, quando você tinha uma dívida com o banco, alguém chegava lá e pagava a tua dívida, está totalmente pago. Então escrevia no documento, tetelestai. Tinha outras coisas, posse de terreno também, quando estava tudo pago ali, o terreno era teu, tetelestai. E outro também que eu me esqueci. Então ele tinha esse significado, quando estava algo consumado, algo quitado, pago, tetelestai. Jesus está falando ali, está consumado, está tudo pago. É por isso que hoje ele não lembra mais do nosso, ele não lança em rosto o nosso pecado, porque Cristo pagou o nosso pecado. Então, pela fé, sabemos que Cristo removeu para sempre a culpa que nos impedia de ir a Deus, para sempre. Você que se sente culpado aqui, irmãos, você que de repente, olha, errou ontem, aí fala assim, eu não sou digno, não vou mais para a igreja. Cristo removeu a nossa culpa, irmão. Eu também não sou digno de estar aqui não. Mas Cristo purificou a minha consciência. Eu sei que eu sou um pecador, mas Cristo purificou a minha consciência. Eu não tenho mais culpa, porque Cristo pagou, Cristo levou toda a minha culpa. Hoje eu sei que eu não estou debaixo da ira de Deus, porque Cristo removeu. Abre comigo em 1 João capítulo 3, irmão, por favor. Olha o que o autor diz. Diz assim, 1 João 3, 19 e 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Perante quem? Perante Deus, tá? Pois, olha o que diz, se o nosso coração o quê? Nos acusar, tá vendo? O que Jeremias falou? O nosso coração enganoso. Então ele estava dizendo aqui, ó, nisto, versículo 19, nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é o que, irmão? Maior do que o nosso coração. O teu coração pode te enganar, mas Deus é maior do que o nosso coração. Então nós temos que tranquilizar o nosso coração. Por quê? Não tenho mais culpa. Cristo levou toda a minha e a sua culpa. Não temos mais culpa. Por isso, irmão, nós temos que se achegar com intrepidez. E temos liberdade para entrar na sua presença, todos nós.
Todos nós temos essa liberdade para poder entrar na sua presença, irmão, na sua presença. Outro ponto aqui que ele fala, lavado o corpo com a água pura. O último motivo ou atitude que ele fala, e lavado o corpo com água pura. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, antes deles entrar e fazer toda a sua obrigação, o que ele fazia? Ele tinha que se banhar, ele tinha que se lavar para poder vestir as suas vestes sacerdotais e assim oferecer sacrifício para o povo. Aqui a gente vê que o autor, ele está tirando essa ideia da antiga aliança. Porém, também ele pode estar expressando o batismo. O batismo também pode estar aqui. Ele pode estar se referindo ao batismo público, né? Que significa o quê? Um compromisso com Deus, que é um sinal visível de que somos de Deus. Então, se a gente viu que a primeira exortação é para a gente entrar com intrepidez e aproximar diante de Deus com o coração sincero, plena certeza da verdade, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, aqui, irmão, começa a segunda exortação. Qual é a segunda exortação? Se eu me aproximo diante de Deus com tudo isso que ele acabou de dizer, com o coração sincero, com fé, com a minha consciência limpa, batizado, se eu me aproximo de Deus diante de Deus, o que ele está falando agora? Guardemos firme esta confissão. Guardemos firme a confissão da esperança. Que esperança é essa? Que confissão é essa? Deus nos deu muitas promessas maravilhosas em Cristo Jesus. Muitas. A primeira, acesso a Deus, que acabamos de ver. Com esse acesso a Deus, perdão e libertação dos nossos pecados. Se nós pecamos, é porque nós não vigiamos, porque nós temos poder em cima do pecado. Eu posso falar não ao pecado. Nós, a igreja de Cristo, pode falar não ao pecado. Por quê? Cristo nos fez essa promessa. E também a vida eterna. Ou seja, viveremos por toda a eternidade com Deus. Essa é a confissão da esperança. Então declaramos que nós confiamos em Deus porque Ele enviou o seu Filho, morreu em nosso lugar e vai voltar para nos salvar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confissão. O mundo, ele ouve essa nossa confissão. O seu vizinho, os seus familiares, eles ouvem essa confissão por causa de você. Jesus vai voltar. Jesus morreu por mim. Jesus morreu para nos salvar. Eles ouvem tudo isso, essa confissão. E o que o autor está dizendo? Guardemos firme essa confissão de esperança. Como que eu tenho que guardar firme? Sem vacilar. Eu tenho que guardar de uma maneira inabalável. Inabalável. Pega essa carta, quando você vai ler essa carta, você vai ver que ela fala, irmão, o autor, ele se preocupa em advertir sempre nesse mesmo assunto. Então, guardar e ficar firme sem vacilar, isso aqui acompanha toda a carta. Do capítulo 6 ele vai tratar desse assunto, no capítulo 3 ele trata desse assunto, então ele vai vir tratando desse assunto agora. Na prática ele vai falar, guarda firme sem vacilar. Não podemos, irmão, vacilar nessa confissão. Às vezes, querido, as situações de conflito nos levam a vacilar. Seja o desemprego, em família, na escola, universidade, na doença, o que for. Às vezes, certas situações, a gente, vacilamos nessa confissão. Quantos de nós aqui já chegamos em casa e declaramos, não vou mais para a igreja? Quantos de nós? Vacilamos.
Mas aí, retornamos. Vacilamos. Então tem certas situações que vacilamos. Interessante, irmão, que essa palavra aqui, olha como é que ele finaliza aqui o versículo de número 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual é a razão de nós guardarmos essa confiança ou essa confissão sem vacilar? Qual é a razão? Ele está dizendo a razão. Deus é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. Para se ter uma noção, irmão, para esta promessa, ela tornar e ela ser uma promessa inquebrável, ele fez um juramento. Nós estudamos isso no capítulo 6, versículo 17. Não tinha ninguém para jurar, ele jurou por si mesmo. Para essa promessa ser inquebrável, Deus ele jurou por si mesmo. Então essa promessa é inquebrável. Então os leitores que estavam recebendo essa carta veio de uma maneira assim, um alívio para os seus corações. Por quê? Eram pessoas que estavam sendo perseguidas, eram pessoas que estavam sendo mortas por causa da fé, eram pessoas que estavam perdendo um emprego por causa da fé, eram pessoas que estavam sendo despejadas no meio da família por causa da fé, eram pessoas que estavam tendo seus bens confiscados por causa da fé. E aqui o autor está dizendo, ó, guarda firme, hein? Sem vacilar. Por quê? Quem fez a promessa é fiel. E o que nós devemos fazer? Guardar essa confissão, guardar que Jesus é o Cristo, o Senhor Salvador, guardar que Ele nos libertou do pecado, guardar que Ele vai voltar para reunir o seu povo e nós juntos adorar Ele, guardar esta confiança, E a terceira exortação que ele vai dizer, versículo de número 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, o que é considerar? Considerar aqui, irmão, quando ele fala considerar também uns aos outros, significa, irmão, ter uma ação deliberada, olhar o outro e trazer um plano de ação. Ó, considerar uns aos outros. Ó, eu fiquei um tempinho fora daqui, mas ontem eu estava conversando com o Leonardo e a gente estava batendo papo, o Léo sabe, eu estava perguntando para ele, fulano de tal, e ciclano, né, Léo? Fulano e ciclano, ó, porque nós, ó, estamos, mas isso, aqui, ele está falando para pastor? Você por acaso está lendo algum texto aqui falando sobre liderança, sobre pastor, presbítero, apóstolo aqui? Não. Aqui ele está falando para a igreja. Isso não é somente obrigação do pastor, é sua obrigação também, sentir falta do irmão. É sua obrigação você ficar atento para poder ter uma boa ação. Você também. E é isso que o autor está dizendo aqui, consideremos-nos também uns aos outros. Como para que eu tenho que considerar essa pessoa? Porque eu tenho que ter um propósito na vida dessa pessoa. Qual o propósito? Saber da vida dessa pessoa? Saber da vida dessa pessoa? Não, não é isso. Olha o que o autor está dizendo, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa palavra aqui, estimularmos, irmão, é uma palavra muito interessante na língua grega. Por quê? Qual o significado dela? É provocar um forte sentimento. Então, olha só, você olhou para os irmãos que convivem com você aqui todo domingo ou terça-feira, você está aqui. Você olha para os irmãos, você então considera esse irmão, agora você vai estimular esse irmão. O que você vai estimular esse irmão? Irmão, estou achando você meio... Está tudo bem com você, irmão? Irmão, vem cá, estou achando você meio triste. Irmão, você ficou 2 semanas sem vir.
Está acontecendo? Ah, irmão, vai falar para você, não, está tudo bem. Não, estou passando alguma dificuldade aí, ora por mim. Então, irmão, o que está acontecendo? Não, estou um pouco fraco. Não, estou meio desanimado. Então agora você vai estimular o irmão o quê? Ao amor e às boas obras. É isso que o texto está dizendo aqui. Porque esse significado aqui de forte sentimento, que é estimularmos, ele pode ser tanto para o mal como para o bem. Às vezes nós estimulamos o irmão para o mal. Às vezes nós estimulamos o irmão, fazemos alguma coisa com o irmão, que o irmão passa a ter até ódio, para até de frequentar a igreja. Infelizmente isso acontece na igreja. Mas o autor aqui, ele está deixando muito bem claro que esse estimular aqui não é para o mal, é para o bem, porque ele fala, estimularmos em amor e as boas obras. Então, querido, deixa eu falar para você, é uma obrigação sua estar atento às pessoas aqui. Quando não vir, a obrigação sua conversar com essa pessoa, irmão, sentir a sua falta, estimular, irmão, vamos embora lá, fica firme, Deus é bom, o nome de Deus vai ser glorificado, irmão. Ou então você pode falar, irmão, não vacila, a sua vinda se aproxima, vamos continuar firme, não podemos vacilar. A nossa obrigação como igreja é estimular as pessoas, estimularmos as pessoas. Você tem que estimular, irmão, tem que estimular. Versículo de número 25, ele continua, quando ele fala estimularmos em amor e as boas obras, a gente sabe o que é boas obras, né? Praticar o bem, ajudar os necessitados, doentes, visitar, evangelizar, estimular as pessoas nas boas obras, né? Agora, se no versículo de número 24 ele fala assim, consideremos-nos também uns aos outros, aqui, uns aos outros, estamos juntos, uns aos outros, né? Para estimularmos em amor e as boas obras. Então, nós juntos, nós vamos estimularmos uns aos outros, porque nós estamos juntos, né? Mas, olha o que ele vai falar agora. Para a gente se estimularmos uns aos outros, aonde que nós temos que estar? Na igreja. É o que ele está falando aí. Olha o que ele vai falar no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Já naquela época, alguns irmãos já haviam declinado da fé, já tinham deixado de congregar. Naquela época que eles viram, é isso que o autor vai dizer, capítulo 2, viram sinais, maravilhas, prodígios, eles viram. Eles estavam deixando de congregar. E uma, irmão, das primeiras indicações da falta de amor de um cristão para com Deus e para com o próximo é ausentar-se dos serviços de adoração. É falta de amor. As pessoas que hoje estão desengrejadas, achando que não tem nenhuma igreja que vale nada, e só ele que vale, só ele que presta, só ele que é bom. Quando você pensar isso, você está correndo um sério risco, um perigo, e uma falta de entender as Escrituras. Porque olha a igreja de Corinto, o que aconteceu com ela, o que acontecia com ela. E mesmo assim o povo estava lá adorando a Deus. Então, irmão, quando nós deixamos de congregarmos, como é de costume de alguns, o texto está dizendo, irmão, você ainda não entendeu o que é Cristo, não entendeu o que é Deus, não entendeu o que é a igreja, não entendeu. Infelizmente também, irmão, tem pessoas que estão acostumadas de vir no culto somente em dias especiais. Tem
dias especiais na igreja, vou lá. Mas nos outros dias não vem. Não entenderam o que é culto para Deus. Não entenderam. Infelizmente, irmão, as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito. Aí eu te pergunto, irmão, como alguém pode se considerar cristão e ser desengrejado? Dentro desse texto aqui não cabe. E como que alguém pode se considerar cristão e ser desengrejado se a igreja é a noiva de Cristo? Como que pode eu ser cristão e adorar a Deus, mas não adorar a sua noiva? Como que pode isso? Fala para mim. Tem cabimento? Não tem cabimento. Eu adoro a Cristo, mas desprezo a noiva. Se Cristo vai vir buscar a sua noiva. Ah, Alex, mas eu sozinho posso ser a noiva de Cristo. Não pode, querido. Lá em Mateus 18, Jesus já falou isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, você e ele só. Se ele não te ouvir, carrega uma testemunha. Se ele te recusar também, vai dizer à igreja. Já lá Jesus falou isso. Então não tem como. Igreja, corpo. 1 Coríntios capítulo 12. Igreja, corpo. Igreja, membro. Tira isso da sua cabeça, querido. Se você de repente está com essa intenção, não existe noiva ou cristão que rejeita a noiva de Cristo. Não existe. Temos que olhar como o apóstolo Paulo olhava, irmão. Quando você olha para Cristo e você olha para a igreja, você vai entender que você é o menor de todos os santos. Vai entender isso. Quando eu entendo que eu sou menor de todos os santos, eu frequento. Eu consigo ficar com vocês. Por quê? Eu sei que vocês são melhores do que eu. Agora, quando a gente tem um ar de arrogância, ar de santarrão, sabe? Aquele ar de eu posso, eu sei, eu conheço, vai te afastar, querido. Vai te afastar. Essa pessoa do teu lado, de repente, você olha para ele assim e fala assim, de repente, ele não tem nada que você olha para ele que possa te oferecer, mas para pensar, Cristo morreu por ele. Irmãos, olha o que eu vou dizer aqui. Naquele dia, muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome, naquele dia ele não está falando que fez, não, eu expulsei, Senhor, eu fiz, eu não fazia, eu fiz, Jesus falou para ele o quê? Afastai-vos de mim, porque eu não te conheço, nunca te conheci. E hoje eu estava pensando, irmão, os irmãozinhos estavam chegando aqui, eu estava vendo eles chegando, e eu estava pensando, meu Deus, tem pessoas assim que, sabe, é melhor do que eu em tudo, melhor do que eu em tudo. Tem pessoas que a gente olha assim, tem um coração tão sincero que ninguém dá nada, mas tem um coração mais sincero do que o nosso. E às vezes nós, pela aparência, nós queremos condenar as pessoas. Isso não pode acontecer no nosso meio, irmão. É inadmissível acontecer isso com um cristão. Temos que ser como Paulo foi. Eu sou o menor de todos os santos. Sou o menor. Olha o que ele fala, continuando. No versículo 25, quando ele fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns, finalizando, ele vai falar, fazendo o que? Admoestação. O que é admoestar? Encorajar, tá? Encorajar. Então, há pessoas, irmão, que vão precisar o quê? De chibatadas. É ou não é? Existe irmão nosso, que precisa o quê? Receber uns
Existem outros não, existem outros que precisam o quê? De um puxão, de um empurrão. Agora existe outro não, precisa um alerta maior. Mas isso é obrigação somente do pastor? Não. Por que não é só do pastor? Porque o autor de Hebreus, ele está falando que não é somente o pastor, é a igreja. Abre comigo o capítulo 3, rapidamente. Capítulo 3. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo de número 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Tem várias exortações para a gente estimular os nossos irmãos. 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 14, diz assim: exortemo-nos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Olha só, pessoas insubmissas. Consolei quem? Os desanimados. Ampareis quem? Os fracos. Olha só, a classe de pessoas que tem na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo: insubmissos, desanimados, fracos. Aí ele vai falar assim, ó: seja longânimo para com todos. Então há pessoas, irmão, que precisam sim de chibatada. Admoestei os insubmissos. Há pessoas que precisam ser de uma mão, de um puxão, os desanimados, os que se acham fracos demais. Temos que amparar essas pessoas. E por último, qual é a razão dessa admoestação? Qual é a razão, irmão, da gente com intrepidez entrar no Santo dos Santos? Qual é a razão da gente se aproximar diante de Deus com um coração sincero? Qual é a razão de nós guardarmos firme a nossa confissão sem vacilar? Qual é a razão da gente considerar uns aos outros, estimularmos em amor e a boas obras? Qual é a razão de não deixarmos de congregarmos? Qual é a razão? Qual é a razão disso tudo? O autor vai dizer: e tanto mais quando vede que o dia se há. Essa é a razão. Qual é a razão? O dia do juízo da vinda de Deus, ou de Cristo. Hebreus capítulo de número 9, versículo 28, ele acabou de ensinar que Cristo aparecerá a segunda vez. É o que ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Quem vai aparecer? Cristo. E o que o autor está dizendo? Fique firme, porque o dia se aproxima. Quando Paulo ele vai tratar desse assunto, Romanos capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer, olha, que a nossa salvação está mais perto de quando acreditamos nela, ou quando aceitamos a fé. O dia se aproxima, querido. Quanto mais perto estamos deste dia, mais ativos devemos ser em estimularmos uns aos outros. Entenda bem, o dia se aproxima, o juízo se aproxima, nós estaremos lá. Pode ser que Deus vai nos lembrar que tivemos oportunidade de estimularmos pessoas, de admoestarmos pessoas e negligenciamos pessoas, essas atitudes nossas. Pode ser, mas um dia se aproxima e todos nós estaremos lá, todos os salvos estarão lá, e a Bíblia fala que daremos conta das nossas obras boas e das nossas obras más. Então, querido, você entenda o que é cristianismo, entenda o que é ser cristão, guarde firme essa confissão, não abandone a igreja. Não existe crente desengrejado, como já disse aqui. A nossa obrigação é a gente admoestar uns aos outros. Fique firme, tenha compaixão do irmão, converse com o irmão, sinta a falta do irmão, fica atento às pessoas que entram, às pessoas que não voltam, fica atento, pelo amor de Deus.
Isso não é somente obrigação do pastor. Isso é obrigação da igreja. Todos vocês têm essa responsabilidade. Vamos colocar de pé, por favor. Chegou o momento da ceia, irmãos, da gente